Boa noite a todos. Nós, à quinta-feira, estamos a estudar a nossa declaração de propósito, a declaração de propósito para a igreja que se reúne na feira, no Centro Bíblico, e nos estudos anteriores nós já consideramos que faz parte da nossa declaração de propósito nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. O segundo item, amar o próximo. E o terceiro, sermos uma igreja de adoradores. E para que isso seja possível, é necessário que cada crente seja um adorador, ser um adorador. Nós na quinta-feira passada já estudámos algo acerca da adoração e hoje iremos continuar e também concluir este item. A quem devemos adorar? A Bíblia é clara. Naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E nós temos 1001 motivos para adorarmos o Pai. Por aquilo que Ele é. Ele é santo. E para enfatizar a sua santidade, a Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo. E a sua santidade fala-nos acerca da sua beleza, da sua magnificência, da sua glória. Mas a sua santidade também nos fala acerca da sua exigência. Se nós um dia poderemos perguntar ao Senhor Jesus porquê a necessidade de ir à cruz? O ser abandonado pelo Pai, todo o sacrifício e todo o sofrimento, toda a dor que envolveu a sua morte na cruz do Calvário. Ele pode nos responder de várias maneiras, usando argumentos vários e cada um deles mais profundo do que os outros. Mas também pode, apenas numa frase, sintetizar a razão do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele poderá responder-nos assim, porque Ele, o Pai, é santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus justo. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus dirigiu-se a Ele como Pai justo. Ele é o Pai da glória, o Pai das luzes. Nele não há trevas nenhumas. É o Pai da misericórdia. Não somente isso. Nós poderíamos dizer e podemos dizer com toda a liberdade que Ele é misericordioso. Mas também podemos acrescentar que Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é o Deus de toda a graça. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai dos redimidos. E por isso, cada crente, os redimidos no seu conjunto, podem se dirigir a Ele desta forma: Pai nosso que estás nos céus. E na sua essência, Ele é amor. Nós devemos de adorar o Pai então por aquilo que Ele é. Mas também devemos de adorá-lo por aquilo que Ele tem feito. Em primeiro lugar, sobressai com todo o brilho o facto de Ele nos ter amado. Nos amou primeiro. Ele amou de tal maneira que o levou a dar o seu dom inefável, a dar o seu Filho unigênito. Então nós devemos de adorá-lo porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, porque Ele nos deu o Senhor Jesus. Adorá-lo porque Ele nos escolheu em Cristo, mesmo antes da fundação do mundo. Devemos de adorá-lo porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Adorá-lo porque Ele nos abençoou, não com algumas bênçãos, mas nós lemos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele fez-nos seus filhos. E o apóstolo João, quando fala acerca do amor de Deus, ele associa a nossa filiação. Vê com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos feitos seus filhos. Devemos de adorar o Pai por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e faz. Devemos de adorar o Filho. Devemos de adorar o Senhor Jesus. Pedro rejeitou a adoração de Cornélio. O anjo rejeitou a adoração de João quando foi arrebatado ao terceiro céu. Mas Jesus nunca rejeitou
a adoração dos homens. Muitos, ao longo do seu ministério, seguiram o exemplo dos magos, dos sábios que vieram do Oriente para adorá-lo. A mulher cananeia prostrou-se perante ele e o adorou. O cego curado o adorou. Os discípulos na Galileia adoraram o Jesus ressuscitado. E a ordem do Pai em relação ao exército celestial é esta: todos os anjos o adorem. E nós o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Deus bendito eternamente. E nós podemos dizer que no princípio Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Acerca do Filho, lemos em Hebreus: o teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. Então devemos de adorar o Senhor Jesus, porque Ele é o Deus, porque Ele é Deus. Além disso, Ele é o Criador de todas as coisas. E em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos: nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o principal, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, tenha a preeminência. Devemos de adorá-lo, porque Ele nos revelou o Pai. Nós podemos conhecer o Pai porque Jesus veio, entre outras coisas, com um propósito e com a liberdade para poder dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. E nós o adoramos por aquilo que Ele fez. Ele tomou voluntariamente a forma humana. Nós conhecemos a sua graça, que sendo rico, por amor de nós Ele se fez pobre, para que nós pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele tomou a forma humana. Um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um homem adulto. E como homem, tanto na forma humana, teve fome, teve sede, cansou-se. E tudo isto por nossa causa. Nós devemos de adorá-lo pela sua perfeita obediência, sendo obediente aos seus pais, sendo obediente até à morte de cruz. Nós o adoramos pelo seu caráter. Há um versículo que sintetiza e exemplifica claramente e define o seu caráter. Ele andou por toda a parte fazendo o bem. Andou por toda a parte fazendo o bem. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele era por excelência e é o servo de Deus. Nós devemos de louvá-lo pela sua morte voluntária. Ele entregou a sua vida. Ele foi feito pecado, ele foi feito maldição por nossa causa. Por aquilo que ele fez. E apenas estamos a dar alguns tópicos, apenas a exemplificar alguns aspectos daquilo que Jesus é e daquilo que ele fez. Mas nós podemos ir mais longe. Deveremos de adorá-lo por aquilo que ele está fazendo. Ele é o nosso advogado. E como tal, ele nos defende das acusações do acusador, o diabo. Ele intercede, é o nosso intercessor, à mão direita do Pai, vivendo sempre para interceder por nós. Podemos adorá-lo por aquilo que ele ainda vai fazer, pela sua vinda, arrebatar a sua igreja, pela sua vida em glória, quando, montado no seu cavalo branco na batalha de Armagedon, ele vai vencer as nações, vai vencer Satanás, vai vencer o falso profeta, portanto o anticristo, vai vencer o chefe do Império Romano, o líder do Império Romano restaurado. Nós poderemos adorá-lo por aquilo que ele vai fazer em relação ao nosso corpo. Ele vai pegar neste corpo que um dia, caso ele não venha antes, será semeado em fraqueza, em humilhação, que vai ser ressuscitado em poder e em glória. Um corpo glorioso para suportar um peso de glória acima de qualquer comparação. Temos o Espírito Santo. Na Bíblia nós somos ensinados a adorar o Espírito Santo. Não que ele seja menos importante que o Pai e o Filho, mas é uma questão de missão. Em relação ao descrente, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E em relação ao crente, ele quer guiar o crente, dando graça, sabedoria, sensibilidade, vontade para adorar.
onde devemos de adorar. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana, ela pensava que seria apenas no Monte Gerizim, aquele monte com 881 metros na atual Cisjordânia. Os judeus pensavam que seria só em Jerusalém. E o Senhor disse, a hora virá em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se vai adorar. Todo aquele que em qualquer lugar adora o Pai em espírito e em verdade, a sua adoração será aceita. Na igreja, de uma forma particular, há dois momentos em que nós podemos adorar o Senhor. Na ceia do Senhor, em que nós adoramos o Pai e nós adoramos o Filho. E no louvor, cânticos que engrandeçam aquilo que o Pai é, aquilo que o Senhor Jesus é, aquilo que ambos fizeram e fazem a favor da sua igreja, a favor de cada crente. Então, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos o próximo, somos adoradores. O Senhor nos abençoe e nos dê a graça e a força para que a nossa declaração de propósito seja a bússola que vai nortear a nossa vida espiritual e a nossa vida como igreja. O Senhor nos abençoe. Amém.